Salmo de número 51. Verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Espírito Santo, como tu és desejado, Senhor, hoje aqui. Desejamos a tua presença, Senhor, que é indescritível. Desejamos ver o Senhor soprando sobre nós. Desejamos conhecer o céu pelo lado de dentro e acessar um nível em tua presença que nunca entramos antes. Enquanto eu estiver apregoando a sua palavra, que o teu vento sopre sobre esta casa, que a partir desta oração, que comecem a sentir um arrepio na pele, que as lágrimas comecem a ser destravadas aqui, que enquanto eu estiver pregando a sua palavra, que seja possível ouvir gritos de glória a Deus se misturando com gritos de aleluia. E aqueles, Senhor, que já lhe conhecem de forma profunda, aqueles que são batizados com a tua presença, que eles comecem a falar em línguas estranhas aqui no nosso meio. Aqueles, Senhor, que entraram aqui tristes e abatidos, aqueles que estão, Senhor, nesta noite desanimados, através desta oração eu começo a profetizar sobre a vida deles, que antes de terminar esse culto, a tua mão poderosa os levantará aqui nesta noite. Aqueles que entraram aqui com a alma rastejando, sairão daqui como gigantes diante da tua face, para viver algo extraordinário, Senhor, a partir de hoje. Fica conosco, ministra sobre nós, Senhor, pois em concordância nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Tome o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Escute, nesta noite eu trago algo diferente da parte de Deus, algo forte o suficiente para mexer aonde o homem não pode mexer. Eu quero falar nesta noite sobre o coração de Davi. A história de Davi é uma história que mexe com o coração de muitas pessoas, que faz muitas pessoas sonharem. Quando olhamos para um menino que era desprezado, que foi arrancado de trás das ovelhas malhadas, um menino que Deus tirou do monturo e colocou assentado entre os príncipes da terra, não tem como não nos emocionarmos. Mas eu quero que você adentre comigo nessa história, que nem sempre foi uma história de glamour, de coroa na cabeça, assentado em um trono. Um menino ruivo, de olhos claros, que havia nascido em uma família que não era perfeita. No Salmo 51, ele vai descrever o seguinte: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Acredita-se que Davi era fruto de uma aventura extraconjugal do seu pai, e por isso nós encontramos a explicação para tanto desprezo. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que ele era indesejado, inferiorizado pelo pai, desprezado pelos 7 irmãos. Dos 8 irmãos, ele era o caçula. Longe dos privilégios da casa do pai, longe das honras que tinham os irmãos, Davi, a maior parte do tempo, ele vivia no meio do mato, cheirando ovelhas. Enquanto Saul estava reinando, enquanto os seus irmãos estavam lutando as batalhas pelo exército de Israel, Davi estava com uma harpa na mão, no meio do anonimato, adorando, exaltando o nome do Senhor. Davi, ele era diferente, o seu coração era diferente. Davi, ele era humilde. Davi, ele vai dizer no Salmo 131, verso 1 o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi, ele não queria fama. Davi, ele nunca desejou cargo. Davi, ele nunca desejou ser reconhecido, ter poder. Davi nunca sonhou em ter fortunas. O prazer de Davi era salmodiar a sua harpa e tocar o coração do seu Senhor.
mesmo diante do desprezo do seu pai, mesmo diante da inveja dos seus irmãos, mesmo diante das situações pelas quais ele passava, mesmo diante de todo o sofrimento que ele vivia, Davi nunca permitiu que aquilo que ele vivia do lado de fora mudasse quem ele era pelo lado de dentro. Ele seguia pastoreando as ovelhas do seu pai, ele seguia levando a marmita dos seus irmãos, mesmo desprezado, desacreditado, ele continuava adorando a Deus, ele continuava exaltando o Senhor. E se tem uma pessoa, ou melhor dizendo, uma classe de pessoas que o diabo não consegue compreender, são essas pessoas que tinham motivo suficiente para desistir, que tinham motivo suficiente para não estar aqui esta noite. Você sabe o que você enfrentou para chegar até aqui. Se fossem outras pessoas no seu lugar, jamais conseguiriam suportar o que você suportou. Luta de gente grande. O diabo, quando olhou para a tua casa hoje, disse: a luta que eu travei contra a vida dela está tão intensa que dificilmente ela sairá aí de dentro, dificilmente ele abrirá esta porta. Mas quando começou a se aproximar do horário, a fechadura daquela porta começou a se mexer, mesmo com a alma sangrando, mesmo passando por coisas que não merecia ter passado, mesmo traído, humilhado, mesmo rejeitado. Olha onde você está. Se tem pessoas que o diabo não consegue compreender, são pessoas como algumas que estão aqui dentro, que mesmo ferido conseguem adorar, que mesmo e desacreditado consegue se colocar na presença dele e dizer: Senhor, eu te amo, eu exalto ao Senhor, e não há nada melhor do que estar na tua presença. Davi, ele era diferente. Quando eu olho para a artimanha do diabo, eu vejo que o diabo, ele não quer como alvo principal tirar o que você tem. O diabo quer acessar quem você é. O diabo, ele quer acessar o teu coração. Diante do que você vive, diante do que Davi vivia, o diabo queria que ele ferisse os seus irmãos, queria que ele se levantasse contra o pai que o rejeitava. O diabo queria que ele odiasse quem o odiava, que ele traísse quem o traiu. O diabo quer que você seja diferente do que você é. Diante do que você tem passado, ele quer que você deixe de ser esta pessoa que você sempre foi, que você tenha esse coração que você sempre teve. Nós chegamos em alguns lugares e tem gente que não vai com a nossa cara sem ao menos trocar uma palavra conosco. Às vezes nós nos perguntamos: por que que esta pessoa não foi com a minha cara? Por que que ela não gosta de mim? Dentro da igreja, muitas vezes passamos por isso. Pessoas que nunca tiveram um momento de mesa conosco, mas não nos suportam. Só que eu aprendo uma coisa: do mesmo jeito que Deus usa o comportamento de gente fraca para mudar a nossa direção, o diabo também usa o comportamento dessas pessoas para tentar acessar o nosso coração. O diabo quer que você seja como essas pessoas, quer que você tenha um coração como elas têm, quer que você sinta o que elas sentem, porque o teu coração incomoda o inferno. O jeito que você é incomoda os demônios. O diabo não consegue entender como alguém que foi tão traído ainda continua servindo como você serve, como alguém que foi tão pisado ainda continua acreditando como você acredita. Você tinha motivos para não abrir a porta da sua casa nunca mais para ninguém. E sabe o que o diabo não entende? O porquê de você ainda continuar abrindo, o porquê de você ainda continuar sorrindo. O diabo não suporta o coração que você tem, e a todo custo ele tenta acessar o teu coração, para que o seu semblante de alegria mude, para que a confiança que você tem em Deus seja alterada. Só que Davi, ele era diferente. Mesmo perseguido por Saul 10 anos, ele nunca permitiu que as atitudes de Saul mudassem o seu coração. Saul tentou matar Davi por diversas vezes, perseguiu Davi por diversas vezes, mas quando Davi teve Saul em suas mãos,
Davi poderia ter matado, mas nada do que ele havia passado até ali teve força o suficiente para mudar o coração de Davi. Davi, diante de Saul, ele vai dizer: quem sou eu para tocar em um ungido do Senhor? Davi, ele era diferente. Quando Saul estava atormentado, Saul mandou buscar Davi, para que Davi, ao dedilhar a sua harpa, sim, a mesma harpa que ele tocava no anonimato, no meio do pasto cheirando ovelha, para que quando ele dedilhasse a sua harpa, Davi, ou melhor dizendo, Saul, pudesse voltar ao seu estado normal e fosse tranquilizado. Enquanto Davi estava tocando a sua harpa, Saul vai lançar mão em uma lança e com ódio, com raiva, vai tentar ferir Davi. E sabe o que eu aprendo com isso? É que quem toca a harpa é diferente de quem segura a lança. Quem toca a harpa, ele não briga por território, ele segue um propósito. Quem toca a harpa, ele não se preocupa em disputar com ninguém, ele não tem ciúme, inveja de ninguém. Quem toca a harpa sabe que é diferente, sabe que quem peleja as suas lutas é maior que ele. Ele sabe que não precisa se justificar diante de ninguém, porque quem toca a harpa tem um advogado. Quem toca a harpa é diferente. Quem toca a harpa não puxa o tapete de ninguém. Ele sabe que aquilo que Deus tem com ele, ninguém tira e vai se cumprir. Quem toca a harpa não se importa de ver as pessoas crescendo, as pessoas fluindo, porque ele entende que ninguém é melhor do que ele, naquilo que ele foi chamado para fazer. Mas quem toca a lança é diferente. Ou melhor dizendo, quem segura a lança é diferente. O seu prazer é ferir as pessoas. O seu ferir é retribuir. O prazer é retribuir a maldade. O seu prazer é ver as pessoas sangrando. Eles dão gargalhadas diante das maldades que praticam. Só que Deus está falando com alguns Davis aqui nesta noite. Eu não te chamei para segurar lança. O meu negócio contigo é a harpa. Mesmo que estejam te ferindo, mesmo que estejam sorrindo, tentando ver a sua queda, ainda que as pessoas ao seu redor estejam armando contra você, não deixe nada disso mudar o teu coração. Rejeita a lança e continua segurando a harpa. Dedilha a sua harpa, porque enquanto você dedilha, o seu advogado se coloca de pé no trono. É Ele quem te justifica, é Ele quem diz quem você é Ele quem te trouxe até aqui, e é Ele que continuará te mantendo. Ele está lhe dizendo: ei, não se preocupe, continua me adorando, continua me glorificando, continua apaixonado pela minha presença. Enquanto estão te atacando, continue segurando a harpa. Fala para alguém aí do seu lado: não solta a harpa, querido. Não solta a harpa. Você não é como eles. O teu negócio é adoração. O teu negócio é a presença de Deus. Continua tocando, que Deus te justifica. Continua adorando, que Deus se coloca como um escudo diante de ti. Levanta a mão direita para o céu, porque o Espírito está me dizendo: filho, nesta noite eu me manifesto como um bálsamo dentro desta igreja. Enquanto os meus Davis estão no meio do anonimato, enquanto os meus Davis estão no meio do pasto cheirando ovelha, dedilhando a sua harpa, o meu bálsamo está caindo sobre eles agora. Deus está trazendo renovo sobre pessoas aqui. Deus está trazendo cura sobre a alma de pessoas aqui. Deus está lhe dizendo: os ataques foram intensificados. A tua mente estava sendo atacada. Você estava sentindo um peso sobre os ombros. Mas nesta noite eu estou escutando o som do dedilhar da sua harpa. E como resposta para a tua adoração, eu desço esse bálsamo sobre ti agora. Seja abraçado pela minha presença. Seja tocado pela minha presença. Se as forças estavam se esvaindo, nesta noite eu te encho, eu te encho, eu te encho, eu te encho, eu te encho. Receba dessa presença. Desta presença. Eu
estou sentindo a presença dele aqui. Rabandara canchorobi andarasui. Ninguém enxergava Davi, mas Deus o via. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Deus ele vai rejeitar os 7 irmãos de Davi. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem, Samuel, ele vê a aparência, mas eu sou diferente, Samuel. Por que, Deus? Porque eu vejo o coração. No tempo certo, Deus mandou buscar Davi no meio do pasto. Deus mandou buscar Davi no anonimato, não pelos talentos que ele tinha, mas pelo coração que ele possuía. O próprio Deus vai dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração. Ele não era o mais eloquente, mas ele era adorador. Ele não era o mais habilidoso, mas ele era o tocador de harpas. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus vai dizer: eu honro aqueles que me honram. Quem segura a lança tem compromisso com homens. Quem segura a lança quer honrar e bajular os homens. Mas quem dedilha uma harpa, o compromisso dele é com Deus. Ainda que os homens não o aplaudam, ainda que os homens não o bajulem, ainda que ele não tenha o que os homens desta época admiram, ainda que os olhos dos poderosos não estejam sobre ele, os olhos do Senhor tem 2 olhos como chamas de fogo, inclinados sobre esta casa. E o Senhor está percorrendo assento por assento, coração por coração. E Deus está lhe dizendo: ninguém sabe, ninguém viu, mas eu te conheço. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está passando. E Deus nessa noite tem uma palavra para alguém que entrou aqui dizendo: Deus não fala mais comigo, Deus não me ouve mais. Deus usa profetas para falar com o meio mundo, mas comigo faz tempo que Deus não fala. Deus me esqueceu. Aquela promessa só pode ser coisa da carne que um dia me entregaram. Mas Deus nessa noite, como resposta, Ele traz uma palavra para acalmar o teu coração. E Ele manda lhe dizer o seguinte: pode uma mãe se esquecer do próprio filho que ainda amamenta, mas todavia eu jamais me esquecerei de ti. Todas as vezes que eu estendo a mão para abençoar, o teu nome está gravado na palma da minha mão. Você está dentro do meu tempo. E nesta noite, Deus coloca o tempo dele dentro do teu coração. Deus, Ele sabe aonde você está. Deus, Ele vai arrancar Davi do anonimato, de trás das ovelhas malhadas, e Deus vai colocar Davi no trono de Israel. O menino do pasto agora está com uma coroa na cabeça, vestes reais, um anel no seu dedo. É aclamado por onde passa, ovacionado aonde chega. Só que todas as vezes que ele vai tomar uma decisão como rei de Israel, ele nunca deixa de consultar ao Senhor. Além de se preocupar com a adoração, ele também se preocupa com aquilo que Deus queria a respeito do reino de Israel. Porque o menino que estava no trono não havia perdido o coração daquele que um dia esteve no pasto. O menino que usava a coroa ainda permanecia sendo o mesmo que adorava ao Senhor quando era desprezado. Ele se preocupava com o reino e também com a adoração. Algumas pessoas perguntam-se:
Por que é que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Alguém que praticou um adultério, que arquitetou a morte de um homem para poder encobrir o seu pecado e ficar com a esposa daquele homem. Olhando para a Bíblia, se você olhar na história dos reis, você nunca vai ver alguém tão apaixonado por Deus como foi Davi. Um rei tão apaixonado por Deus como foi Davi. Esse mesmo Davi, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, e o seu pecado é escancarado, Davi vai olhar para Deus, ele vai se prostrar e vai dizer: Deus, pode levar a coroa que eu uso na cabeça, pode levar o anel que eu tenho no dedo, pode levar as vestes reais, leva o ouro, leva a prata, leva a fama, leva o reconhecimento, mas eu te faço um pedido: não retires de mim a presença do teu Espírito. Esse mesmo Davi, quando a Arca da Aliança é levada novamente para Jerusalém, Davi está vendo um sonho se realizar. A Arca da Aliança está entrando. Enquanto a Arca da Aliança está entrando, um filme está passando pela cabeça do rei Davi. Davi está se lembrando do pasto, do anonimato, de onde Deus o tirou. Eu imagino Davi naquele momento, arrancando a sua coroa, se despindo das suas vestes reais. Tem gente olhando e dizendo: o rei ficou doido. Mas não é que ele havia ficado doido, é que ele sabia que se ele usava a coroa, foi porque aquela presença um dia havia olhado para ele. Que se ele estava como rei de Israel, foi porque uma mão poderosa o arrancou do monturo, de trás das ovelhas malhadas, e o colocou entre os príncipes da terra. Davi arranca a sua pose, ele vai se despir do seu glamour, e ele vai começar a bailar diante da presença de Deus. Porque quem é apaixonado por Deus é diferente. Quando a presença de Deus passa, ele não resiste. Quando a presença de Deus passa, ela não aguenta. Não tem como não derramar lágrimas. Não tem como não sentir os ossos batendo um no outro. Não tem como se permanecer em silêncio. Porque quando começa a passar um filme na nossa cabeça, e nós lembramos de onde Ele nos arrancou, aquilo que Ele fez na nossa história até aqui, Ele não precisava fazer mais nada. Porque tudo que Ele fez até o presente, é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. Fala para alguém aí do seu lado: se lembra da onde Ele te arrancou. Tu não tinha nem roupa para vestir, não tinha nem comida boa para comer, tu não sabe nem como cruzou o oceano. Quando tu se deu conta, a passagem já estava comprada, tudo já estava encaminhado. Se você olhar para trás, você vai ver que não sabe nem como chegou até aqui. Quantas vezes você pensou em desistir, mas havia uma mão poderosa sobre o teu chamado, uma mão poderosa dizendo: Davi, você não vai parar, você não vai desistir. Olha onde você chegou. Foi a presença, sempre foi a presença. Sempre será a presença. Tu tá aí bonitinho, roupinha cara, todo alinhado, perfumado, nunca tinha usado um perfume desse, agora tá querendo bater no peito, achar que é alguma coisa. Deus está lhe dizendo: ei Davi, lembra da onde eu te arranquei, Davi? Tu não era nada, mas tu tinha uma sensibilidade diferente. Levanta a sua mão direita para o céu, que eu quero profetizar. A chama que Deus acendeu dentro do teu peito, a frieza da Europa não vai apagar. Deus não te chamou para vir para essa terra apenas encher o bolso de dinheiro. Não, não, não. Tu és adorador. Sobre a tua cabeça há uma promessa, e Deus manda profetizar: nesta noite eu renovo o teu chamado aqui dentro. Eu renovo. Eu tenho uma promessa sobre a tua vida, e vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Tem alguém que crê nesta palavra? Recebe. Oh, fecha os teus olhos por um minuto. Eu vou te deixar adorar. Só quem se lembra do
tempo do pasto. Só quem se lembra do tempo do anonimato, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Vai. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, receba desta graça. E agora, já tem línguas estranhas subindo aqui, ecoando nesse lugar. Vai Davi, pega a sua harpa e adora. Arabaia cantorobandarasui. O menino que estava no trono ainda era o mesmo, com o mesmo coração. Mas em um determinado momento, Davi, ele vai fazer algo contra Deus que ele nunca havia feito. Davi, ele vai permitir que o seu coração comece a ser acessado. O inferno começa a ver uma alteração no coração de Davi. Porque, como eu disse aqui, Davi vai cometer um adultério. Vai premeditar a morte de um homem para encobrir o seu pecado. Deus vai enviar Natã até Davi. Natã vai apontar o dedo na cara dele e vai dizer: Davi, ninguém viu, mas eu vi. Ninguém estava lá, Davi, mas eu estava. A prioridade para Davi é não perder a presença de Deus, porque Davi sabia que o seu coração estava ficando diferente. Davi, ele priorizava a presença de Deus por tudo que ele havia vivido até ali. Davi, quando ele se dá conta, ele vai ver que de alguma maneira o seu coração havia sido contaminado. E ele vai chorar na presença de Deus. E ele vai dizer: Deus, eu não quero ser assim. Eu nunca fui assim. Eu não mentia desse jeito. Eu não enganava desse jeito. Os meus pais me ensinaram princípios. Eu não escondia o pecado desse jeito. Meus pais da fé me ensinaram a confessar e a corrigir. Eu não era como eu estou sendo, essa pessoa fria, calculista, que já não consegue mais sentir a tua presença, que não consegue mais ser o mesmo menino lá do pasto. Tu lembra do tempo daquela igrejinha? Tu não tinha nada que tem hoje, mas tu lembra como tu sentia a presença de Deus? Você lembra a sensibilidade que você tinha? Você lembra da simplicidade com a qual você adorava o teu Senhor? Só existia uma coisa para você: a presença de Deus, as promessas que Ele havia lhe feito. E tu chorava naquele monte, no meio do mato, naquelas consagrações, nas tardes encaloradas, dizendo: Deus, quando o Senhor cumprirá a promessa de me levar pelos 4 cantos da terra? Você era diferente, Davi. O teu coração era diferente. Você preferia perder as coisas, mas não feria ninguém. Você preferia sair como prejudicado, mas você não dava um de malandro para cima de ninguém, Davi. Sua vida com Deus era diferente. Mas em um determinado momento, você conheceu alguém, Davi. Teu coração começou a mudar. Talvez por causa daquele relacionamento que te afastou da presença de Deus. Talvez por causa da sua vida corrida de trabalho, de humilhações pelas quais você tem passado. Você já não é mais o mesmo, Davi. Teu coração tem recebido algumas setas, das quais ele nunca admitiu antes. Tu não é mais o mesmo, Davi. Davi sabia que algo estava diferente. E ele não vai pedir para Deus ouro, prata. Ele vai dizer: Deus, cria em mim um coração puro. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu não quero ser desse jeito.
Eu quero voltar a ser aquele adorador. Eu não aceito esta frieza. Eu não aceito permanecer desse jeito, com o pecado escondido, sendo conhecido como mentiroso. Eu não aceito mais entrar culto e sair culto e não falar mais em línguas estranhas, e não derramar mais lágrimas em tua presença. Deus pode levar tudo que eu tenho, mas cria em mim de novo um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mesmo diante do maior erro que ele havia cometido, Davi, ele vai confessar, ele vai se humilhar e pedir que Deus limpe o seu coração. No céu, se você for ver o que diz Ezequiel 28:15, escuta o que Deus fala sobre Lúcifer. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no teu coração. A diferença entre Lúcifer e o diabo foi um coração contaminado. Tem pessoas aqui essa noite que, se Deus não limpar o teu coração, você vai se transformar em alguém que você nunca imaginou que seria, por causa daquilo que está encoberto, por causa daquilo que você não confessou. A Europa é uma terra diferente, mas o Deus é o mesmo. Você pode, pelas ruas imensas deste país, se esconder do teu pastor, mas nos olhos do Senhor você jamais irá se esconder. Deus está aqui. Deus está aqui. Tem pessoas, apóstolo, que não confiam mais em ninguém. Tem gente que tudo para ele é defeito. Tem pessoas que não olham com bons olhos para ninguém. Nada para você está bom. Você se tornou uma pessoa que reclama de tudo, e você nunca foi assim. Você se tornou uma pessoa que até a sua própria família não reconhece mais. E quando eu olho para a palavra, Tito 1,15 diz assim: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a mente como a sua consciência estão contaminadas. Para quem está com o coração contaminado, nenhum culto vai ser bom, nenhum pastor vai ser bom, nenhum louvor vai ser o suficiente, nada vai ser bom, porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Se Deus hoje não tornar o seu coração puro novamente, você pode ir para outra nação, você pode voltar para a sua nação, você pode ir para onde você quiser, que tudo lá vai estar sombrio, sem esperança e sem cor. Um coração puro tem os olhos diferentes. Um coração puro sente coisas diferentes. Diante da atitude de Davi, Deus vai perdoá-lo, e Deus vai fazê-lo permanecer no trono. Porque o erro dos homens é achar que os homens têm a capacidade de sustentar projetos que são de Deus. Pastor, eu pequei, se eu confessar todo mundo vai saber, vou perder a minha posição. Se você não se corrigir com Deus, um sopro de Deus vai te arrancar daí. Quem sustenta os homens no chamado é a presença de Deus. Davi confessou o seu pecado. Todos quiseram a cabeça de Davi, mas o Deus Todo-Poderoso disse: do trono ninguém arranca Davi. A palavra vai dizer o seguinte:
que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Deus não suporta aqueles que são topetudos, nariz em pé, que sabem que estão quebrados, com o coração contaminados, e entram na igreja como se nada tivesse acontecido. Sabe o problema? É que aquilo que você mascara para o mundo, quando tu entra dentro daquele quarto no final do dia, tudo aquilo que você suporta no decorrer da semana, quando você chega diante daquele travesseiro, naquele quarto escuro, você sabe que desaba sobre a sua cabeça. Você está juntando entulho, mas Deus está lhe dizendo: nesta noite eu quero fazer você caminhar com leveza. Eu quero fazer você voltar a sorrir de verdade, sentir alegria, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Escuta o que eu vou lhe dizer: o seu coração diante de Deus te levará mais longe do que os teus pés, do que a força do seu braço. O teu coração alinhado com Deus fará diferença no teu ministério, fará diferença na sua história. Deus não quer os mais habilidosos, porque é Ele quem capacita. Deus não quer os mais influentes, porque é Ele que dá fama. Deus, Ele está à procura de corações que o amem, de gente que é apaixonada por Ele e que prefere perder tudo, mas que não abrem mão da sua presença. Talvez você já não tenha mais o mesmo coração de antes. Talvez em algum momento, em alguma situação, em alguma traição, em alguma briga, em alguma injustiça, o teu coração foi contaminado. Eu estou pregando aqui para gente que antigamente fazia tudo com excelência para Deus. Você era o primeiro a se apresentar para tudo, mas hoje você está no banco dizendo: não quero mais. Quando tentei, pisaram em mim. Quando eu tentei, não me reconheceram. Quando eu tentei, zombaram de mim. Não faço mais nada. Mas Deus está lhe dizendo: nem sempre você teve esse coração. Você me servia com excelência. Você não olhava para o homem, você olhava para mim. Vencemos juntos as maiores guerras e batalhas diante do meu altar. Te fiz sair de situações das quais você imaginou que nunca sairia. Em algum momento o teu coração mudou, mas Deus nessa noite está lhe dizendo: eu quero lhe dar um coração puro novamente. Davi permaneceu no trono e Deus fez dele o maior rei que Israel já teve. O coração de Davi alinhado com Deus o fez ocupar a posição que ele ocupou. Não existe uma história extraordinária para corações contaminados. Não existe um grande chamado para aqueles que não têm um coração puro. Eles cansarão, eles irão parar em algum momento. Mas aqueles que têm um coração puro diante de Deus, acontece aquilo que já acontece com algumas pessoas aqui. Eles dormem chorando, mas pela manhã a alegria do Senhor os envolve. Deus, Ele te conhece e Ele está lhe dizendo: nesta noite eu quero lhe dar um coração puro, e você vai voltar a sonhar na minha presença. Você vai voltar a caminhar diferente na minha presença. A alegria vai te envolver hoje aqui. Você vai voltar para casa diferente. Você vai congregar a partir de hoje diferente. Eu profetizo sobre esta igreja, sobre esse ministério, que Deus não vai precisar trazer de fora para levantar aqui. Deus, a partir de hoje, está renovando corações aqui e vai levantar obreiros dentro dessa casa, gente cheia da autoridade, gente que vai pregar como nunca imaginou pregar, que vai profetizar como nunca imaginou profetizar. Nesta noite Deus está lhe dizendo: eu tenho uma promessa sobre a tua vida, eu tenho um chamado sobre a tua história, mas com o coração desse jeito você jamais vai conseguir chegar. Mas se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha voz e não endurecer o teu coração, nessa noite eu viro a chave da tua história, eu viro a chave do teu ministério, eu viro a chave da tua família. Só quem acredita, dá um salto nessa cadeira, se coloque de pé.
Há uma unção sobre esta casa. Há uma unção sobre esta casa. É noite de cura. É noite de renovo. É noite aonde o Senhor te fará sair daqui diferente. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e fala para Ele: Senhor, o Senhor me achou. Eu estou aqui, Senhor, coração quebrado. Está doendo, Senhor. Não consigo liberar perdão. Meu coração está contaminado. Quanto tempo achando que está tomando ceia, quando na verdade está somente comendo o pão e bebendo o cálice. Porque um coração puro não tem rixa com ninguém. Um coração puro não consegue falar que não é capaz de olhar na cara de alguém. Um coração puro é diferente no jeito de falar, no jeito de olhar, de se comportar. Um coração puro, aonde chega, traz paz para as pessoas. Há muito tempo você tem carregado um peso sobre os seus ombros, e esse peso não é teu. E Deus nesta noite vai te dar uma graça tão extraordinária, que tu vai sair daqui, vai pegar aquele telefone, ou aqui dentro tu vai correr na direção de alguém e vai dizer: me perdoa, eu não quero mais caminhar assim. Deus vai te envolver de uma forma tão extraordinária hoje aqui, que quando terminar esse culto, você vai sair porta fora para um tempo que você nunca viveu antes. Eu estou pregando para profetas e profetisas, para gente que irão impactar esta geração. Eu estou pregando para o próximo John Wesley da Inglaterra, para gente que ganhará milhões de almas para Cristo. Eu não vim aqui profetizar a chave de carro, de casa, não que seja errado, mas eu vim profetizar algo que é mais profundo: um coração puro, uma vida leve diante de Deus, cheia do poder, cheia da autoridade, cheia da graça. Feche os teus olhos, fala para Ele: Senhor, Senhor, me sonda. Fala para Ele: Senhor, esquadrinha o meu coração, me faça lembrar de gente que eu feri, me faça lembrar de gente que eu magoei, me faça lembrar de gente para quem eu preciso pedir perdão. Fala para Ele: esquadrinha, Senhor, esquadrinha. Se eu feri alguém, não sei, traga, Senhor, a minha memória, traga, Senhor, a minha memória. É noite de perdão, é noite de renovo, de comunhão. A tua próxima ceia será diferente. A tua próxima ceia será diferente. Os céus se abrirão sobre ti. Tem gente aqui dentro, apóstolo, que ainda não lhe pediu perdão. E esta falta de perdão está trazendo uma trava para algumas pessoas que ainda estão aqui. E Deus está lhe dizendo: ei, é mais profundo do que perdão. É um destravamento de ministério, é um destravamento de unção sobre a tua vida, é um destravamento de um novo tempo. Deus está lhe dizendo: ei, estão te ensinando, essa nova geração, esses pregadores do YouTube, que tu tem que se alegrar com a queda de quem te feriu, dizendo que Deus vai te levantar, e quem te feriu vai ter que ficar chupando o dedo. Mas esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. A Bíblia diz que se tu quer que Deus esparrame brasa sobre a cabeça de um inimigo, ore por ele, abençoe ele. É diferente. E Deus está lhe dizendo: ei, eu não estou te convidando para modinha, eu não estou te convidando para o superficial, eu estou te chamando para profundidade, do perdão, do coração puro, de uma nova história. Cadê a primeira pessoa que precisa receber de Deus um novo coração hoje?
Sai do seu lugar agora e vem diante do altar. Rabai, aonde está você? Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus. Se eu estivesse fazendo uma oração de portas abertas aqui, isso aqui estaria lotado. Mas eu estou pregando sobre vida cristã de verdade. E tem que ter muita coragem para tomar uma posição. Tem gente que precisa pedir perdão para pessoas aqui dentro. Deus está falando contigo. Tu está correndo atrás de profeta, querendo portas abertas. Mas não existe ninguém que abra a porta que a falta do perdão fechou. É mais simples do que você imagina. Tem gente aqui dentro que precisa pedir perdão para o pai, para a mãe. Teu pai fez aquilo lá no passado e você nunca perdoou. Tu não consegue sequer falar com a tua mãe. E não tem como caminhar com Cristo assim. Ele quer te abençoar, mas uma porta gigante está aberta para que o inimigo acesse o teu coração. Deus quer fazer algo diferente em você aqui hoje. Esse culto é diferente. Eu vou voltar para o Brasil, mas você vai continuar aqui. E você só continua do mesmo jeito se você quiser. Porque tem um profeta te chamando e dizendo: Deus vai destravar um novo tempo sobre a tua vida. Se você tomar uma posição, sai do seu lugar agora e vem. Você que tem pecado debaixo do tapete, você que tem coisas que precisam ser arrumadas na sua vida, você que está dizendo: Deus, eu preciso ser diferente, eu não suporto mais ser assim. Sai do seu lugar, porque Deus vai te ajudar. Você vai caminhar rumo a um novo tempo. Você que está cansado de ficar andando em círculos, porque você e Deus sabem que tem coisas que precisam ser mudadas. Um novo posicionamento. Aonde está você? Corre para cá agora. Não é emoção. Aonde está você agora? Vem, vem, vem. Eu quero orar por você. Tem mais gente aí. Eu tenho um segundo convite. Antes de orar, cadê você que se afastou de Jesus? Deus não te chamou para viver longe dele. Não, não. Ele está parando o culto para lhe dizer: tu acha que vai conseguir chegar longe assim? Teu lugar é na minha presença. Aonde está a primeira pessoa? Eu quero segurar na tua mão aqui agora. Aonde está a primeira pessoa? Vem. Vem agora. Eu estou te convidando para um novo tempo. Você só perde o que está acontecendo aqui se você quiser. Aonde está você? Volta para Jesus agora. Se houver alguém aqui, eu quero segurar na sua mão aqui na frente. Aonde está a primeira pessoa? A primeira pessoa que tomará uma posição de coragem. Tu tem coragem de fazer tanta coisa, arrumar mala, ir embora, mas não tem coragem de tomar a decisão que vai mudar a tua história? Aonde está você? Eu lhe chamo mais uma vez. Tem uma família esperando para te abraçar aqui. Tem uma família dizendo: vem que a gente vai cuidar de você. Aonde está você? A igreja de olhos fechados dizendo: salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus. Espírito Santo, destrava os pés dela agora. Destrava os pés dele agora. Volta para Jesus agora. Cadê a primeira pessoa? Eu vou orar aqui, mas eu faço esse convite. Aonde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar agora e vem. Não tenha vergonha de ninguém.
Se houver alguém aqui essa noite, este é o momento, é agora, é agora. Meu Deus. Junto a essas pessoas, eu quero todos aqueles que precisam ser renovados hoje aqui. Você que sabe que tem um ministério, você que sabe que tem uma chamada, mas as suas forças têm sido minadas. Aonde está você? Eu quero orar por você. O Senhor vai te renovar hoje aqui. Deus vai usar a tua boca de forma extraordinária. Deus vai te levantar a partir de hoje para produzir aquilo que você nunca produziu. Deus está lhe dizendo: vem depressa, porque eu tenho renovo para você. Eu tenho renovo, 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 renovo. Vem. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Vai a câmara os obreiros, todos os obreiros, vem pra cá agora, vem. Os obreiros, eu quero os obreiros aqui. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Pra gente finalizar com chave de ouro. Desfrutamos como eu te amo. Olha pra cá. Você que está aí no banco, eu quero que você vire de frente para alguém aí, é profético. Você que ficou aí nos bancos, escolha alguém aí do seu lado, com muito temor. Vira de frente para esta pessoa. Diga para ela: Deus vai me usar hoje aqui. Diga para essa pessoa: Deus vai colocar na minha boca a oração que você precisa. Quando eu começar a orar, virá um renovo do Espírito Santo sobre ti. Pessoas enfermas aqui serão curadas. No 3, você vai começar a orar aí. Os obreiros que estão aqui na frente, essas pessoas que vieram aqui diante do altar, elas precisam de um toque do Espírito Santo. E Deus os chamou para algo extraordinário. Tem obreiros nesta casa hoje aqui que romperão para um novo nível. Quando vocês começarem a impor as mãos aqui, Deus os levará a uma nova dimensão ministerial. É chegado o tempo, é chegado o tempo, é chegado o tempo. Esse ministério vai romper. Esse ministério vai romper. Está se aproximando um tempo sobre esta igreja que o apóstolo irá olhar e virá uma multidão incontável. Muitos dirão: como pode uma igreja na Inglaterra ter esta quantidade de membros? E Deus me manda anunciar que obreiros que estão aqui, se forem fiéis ao Senhor e à liderança, participarão de um mover sobrenatural que virá nesse novo tempo. Espírito Santo, os obreiros estendam as mãos para frente. Coloca na mão dos obreiros agora. Fogo nas mãos, fogo na cabeça, fogo nos pés, fogo na boca. Quando eles passarem, até na sombra deles vai ter fogo. Quando eles tocarem aqui, quando eles caminharem por esses corredores, vai passar uma labareda de fogo junto com eles. Algo sobrenatural vai ao encontro de pessoas aqui. Espírito Santo, louvor se prepara no 3. Eu digo 1, começa a colocar a oração na boca deles agora. Começa a colocar a profecia na boca deles agora. Eu digo 2, sobre aqueles que estão no banco, que vão começar a orar agora. Começa a entregar, Senhor.
algo do céu sobre eles agora. Quando eles começarem a orar, algo poderoso será derramado agora. Rabai, acanchorobanaraçu e andarabai. Eu digo, Rabai, remanto que a sé, Rabai, astui. Há um anjo no meio desta igreja. Ele está marchando, Rabai, remanto que assui, rebandaracé. Ele tem uma bandeja de ouro na mão. Toda a podridão que está sendo arrancada de corações aqui está sendo levada, Rabai. Se prepara aí, vai. Se prepara aí, vai. Ah, Rabai, acandara chorabandarabagai. E eu digo 3. Começa a orar aí, vai. Obreiros, começa a impor as mãos. Começa a marchar no meio desse povo, vai. Imponham as mãos. Sopra. Receba dessa graça aí. Receba dessa autoridade aí agora. Seja cheia. Da terra nós que somos agora. Aviva-nos. E vem mais uma vez. Aonde houver alguém batizado com o Espírito Santo, toma ele agora, Espírito Santo. Enche ele agora, Espírito Santo. Todo meu ser. Receba desta autoridade aí. Receba desta graça aí. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que Ele venha, até que o Senhor venha. Se você pode adorar agora, se você pode adorar agora, chora mesmo, se derrama mesmo. É noite de quebrantamento na presença dEle. Eu vou mostrar a minha vida diante do teu altar. Receba dessa presença. Receba desta presença. Até que o Senhor Receba desta presença. eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Jesus está pegando aí, ó. Até que o Jesus está Senhor enchendo aí, ó. venha, eu vou Enche, Jesus. mostrar a minha vida Enche, Jesus. Enche, diante Jesus. do teu Enche, Jesus. Enche. diante do teu a terra clama. Oh, a terra chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, oh Deus. E mais uma vez queremos ver Irabai, o céu darabandara, candara, chorabandara, sui. Remande que a serabai. que seja hoje, Levanta a que sua mão seja direita. agora. Vem Aqui eu termino, levanta a sua mão derramar o teu direita. Espírito, que Davi, seja hoje, Davi, que seja agora. Davi, Vem adora Davi. derramar. Adora Davi. Que seja hoje, Vamos que seja terminar agora. Vem esse encontro derramar o teu Espírito. Que dedilhando seja a harpa. hoje, que seja Adorando agora. a Ele. Vem, Vai. que seja
somente aqueles que estão saindo daqui debaixo desta palavra. Fala para alguém aí: Deus fará algo extraordinário. A partir de hoje será diferente. Deus te conduzirá por um novo tempo, por um novo caminho, e a glória dele te envolverá. Somente aqueles que creem nesta palavra, joga as tuas mãos para o alto, dá um brado de glória a Deus.